Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com L'Orial Rocha. O tema do nosso programa de hoje, nós vamos tentar promover a leitura de dois artigos do filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé, publicados na Folha de São Paulo agora no final do ano, que são artigos muito interessantes, um sobre a política e o outro sobre no que se transformou a educação brasileira, né? Pode parecer que uma coisa não tem relação com a outra, mas na verdade elas têm. E eu começo pelo primeiro artigo sobre a política, porque de fato a educação até o século XVIII e XIX, sobretudo no Brasil, que ficava em cargo, em sua grande maioria, das escolas religiosas, portanto não estavam submetidas a critério político, não é? A partir do momento em que existe a Declaração da República, essas escolas gradativamente vão se adequando a um discurso político, absorvendo os sinais que estão vindo da política, não é? Isso, evidentemente, não só no Brasil, no mundo inteiro, nós tivemos uma situação semelhante. Mas, no caso especificamente do Brasil, esse acontecimento, é um acontecimento com contornos muito particulares e bastante dramático. A educação brasileira é uma tragédia, sob todos os aspectos. E o centro nodal de toda essa tragédia que se abateu está exatamente referendado naquilo que o Felipe Pondé vai colocar. Quer dizer, nós temos que voltar os olhos para os debates políticos e os movimentos revolucionários do século XVII e XVIII, né? E a política, a partir desse momento, em que explode pelo mundo afora movimentos revolucionários, ela aterriza no marketing, né? Então, esse é um ponto de entendimento da razão pela qual eu escolhi, não é, esses dois artigos do Pondé. Bem, embora ele mesmo não faça uma relação entre uma coisa e outra. Essa relação sou eu que estou fazendo e estou aqui clareando, né, a razão pela qual eu escolhi dois temas aparentemente tão distintos. Bem, o primeiro artigo do Pondé, escrito em 29 de novembro de 2020, na Folha, chama-se A Política Aterrizou no Marketing e elegeu Rousseau como patrono. Aí ele faz a seguinte pergunta: não arrebanhamos muitos votos falando mal dos seres humanos, né? O encontro da esquerda com o mercado, que assistimos a olhos nus, tem várias fontes. Aponto aqui uma delas, que, sendo fruto de uma questão filosófica muito antiga, passando pelos debates políticos nos séculos XVII e XVIII, acabou por aterrissar nos departamentos de marketing. E nessa aterrissagem, acabou por eleger Jean-Jacques Rousseau, do século XVIII, como seu patrono. Aqui eu faço um parênteses. Para quem não sabe, Rousseau foi um filósofo, um teórico político muito importante no século XVIII. Ele é considerado um dos principais filósofos do iluminismo, né? E um precursor do romantismo. A filosofia política do Rousseau vai influenciar o iluminismo por toda a Europa, né?
assim como também os aspectos da Revolução Francesa. Rousseau tinha um pensamento muito interessante, porque para ele as instituições educativas tradicionais corrompem o homem e tiram-lhe a liberdade. Então, para ele, a criação de um novo homem, de uma nova sociedade, para que isso acontecesse, seria preciso recriar o modelo educacional e educar a criança de acordo com o que ele vai chamar de natureza, né? Desenvolvendo progressivamente os seus sentidos e a razão com vistas à liberdade e à capacidade de julgar. Então, veja, somente esse ponto absolutamente básico na obra de Rousseau já nos dá uma ideia do que virá por aqui. Então é importante entender o seguinte: os movimentos revolucionários, a Revolução Francesa, o Iluminismo, ele preconiza que tudo que existe está errado. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Ou seja, é preciso criar um novo modelo de sociedade. Você fala, mas criar como? Criar no sentido de destruir aquela que existe para construir alguma coisa nova. Sendo que essa coisa nova vai ser construída por quem? Não é pela sociedade em si, mas aqui nós já temos um início de um processo de manipulação de uma elite política. Vocês poderiam perguntar, mas as monarquias não manipulavam politicamente? Não. As monarquias nunca interferiram na cultura dos povos. Uma coisa é um rei ser um rei aloprado, um rei maligno, malvado, não é? Outra coisa, até um ditador, um indivíduo descompensado sobre todos os aspectos, mas uma coisa bem diferente é, portanto, um rei com característica autocrata, ditatorial, absolutista, não é? E outra coisa bem diferente é um rei que tenta interferir na cultura. Isso não acontece. Esse procedimento de interferência na cultura, ele é um procedimento que surge com os movimentos revolucionários. Tá bem? Bem, então, quando o Pondé coloca que, através de uma questão filosófica, os debates políticos do século XVII e XVIII criam um marketing, porque de fato eles criam um marketing internacional. Esse é um ponto. Têm os mesmos símbolos, falam as mesmas senhas, lutam pelas mesmas causas. Existe um pensamento cosmopolita criado a partir do século XVIII. Eu venho falando demais sobre isso. Até aquele momento isso não existia, né? Então há uma outra clivagem epistemológica aqui, há um outro mundo que nasce a partir do século XVIII, em termos de concepção e de praxis, né? Bem, e nessa aterrissagem o Rousseau vai ser adotado como patrono. Então, voltando ao artigo do Pondé. Podemos resumir a ancestralidade dessa questão de 3 formas distintas, mas relacionadas. Primeira, o homem é mau ou bom? Segunda, sua natureza tende à autonomia ou depende sempre de formas exteriores de contenção? Terceiro, a razão controla a vontade ou essa é passional e irracional? Essas perguntas, dependendo de como você as responde, não é? Você vai transferindo poder para o Estado ou para corporações. Bem, então o século XVIII vai responder essas perguntas dizendo que o homem não tem autonomia ou que essa autonomia é relativa, né? Hoje a gente vê o grande problema. Quer dizer, a partir do momento que o Estado se confere o direito de interferir até na forma como o pai e a mãe vão educar o filho, nós estamos diante da consolidação visível de um Estado totalitário, né? Onde o homem realmente não tem autonomia, significa que ele não tem espírito, né? A discussão é ontológica, é uma discussão muito profunda e o leigo às vezes não entende a profundidade dessa discussão. Às vezes não, normalmente não entende, porque não é a área dele. Voltando ao Pondé.
Claro que atravessamos aqui longos e complexos debates sobre livre-arbítrio, pecado, autonomia da razão, papel das leis, caráter perigoso das paixões e afins. Evidente que essas questões se transformaram ao longo dos séculos e mesmo a forma de fazê-las sofreu mudanças. Raro quem hoje considera a primeira delas como é possível de ser formulada deste modo. Quando se trata da segunda, quase todo mundo acha que a autonomia depende de um sujeito em interação com as formas exteriores de contenção. Quase ninguém hoje assume como possível fazer essa separação bruta entre razão e paixões, tendo-se chegado mesmo a propor conceitos para o uso da psicologia do marketing, do tipo de inteligência emocional e similares. O fato é que essas questões, por mais antigas que sejam, têm fortes apelos no marketing hoje. E é aqui que começa o encontro entre ele, o marketing, e a esquerda. Aqui eu discordo especificamente do Pondé, porque o uso do marketing não é fruto exclusivo da esquerda. Tá? A direita utiliza o marketing na mesma medida da esquerda. Bem, e com um agravante, no meu entendimento, dizendo que faz o marketing do bem. A esquerda também diz que faz o marketing do bem. Bem, em política, essa noção de bem e mal é muito complicada, porque o político passa a ser um agente divino. É preciso entender também as consequências desse tipo de postura. Então, voltando ao Pondé. E é aqui que começa o encontro entre ele, o marketing, e a esquerda. Mas antes, vejamos os debates políticos referidos acima. Autores como Thomas Hobbes, no século XVII, e Edmund Burke, no século XVIII, os pessimistas, e Jean-Jacques Rousseau, o otimista, conceberam nas suas discussões sobre filosofia política, mesmo que às vezes de modo implícito, uma visão de ser humano. Aqui se dá, de modo definitivo, uma compreensão, pessimista ou otimista, de natureza humana que será essencial no debate político posterior, unindo democracia e mercado numa irmandade filosófica. O autor contemporâneo, Thomas Sowell, resumiu bem esse debate ao definir duas concepções de ser humano, sendo uma restrita e outra irrestrita. A primeira, mais próxima de um pessimismo antropológico, dito de forma superficial, entende o ser humano como sendo limitado em sua capacidade comportamental. O restrito aqui significa limitado na sua perfectibilidade, isto é, o homem não é capaz de se aperfeiçoar indefinidamente. Já a irrestrita entende o homem como um ser infinitamente aperfeiçoável, por isso seu halo de otimista. A esquerda e o mercado amam essa visão irrestrita. Veja bem, esse debate sobre a definição da concepção do ser humano, ele alcança, dentro da filosofia, ele pertence a uma área muito específica, que é a área da ontologia, que é a ciência do ser, que vai dialogar com a metafísica. Hoje, não existe mais debate sobre o ser humano. Esse debate, de certa forma, a tecnociência quer dar a entender que ele não tem sentido. É como se o ser humano não existisse mais. Bem, então, quando o Pondé traz esse autor, que vai definir duas concepções de ser humano, sendo uma restrita e outra irrestrita,
A antropologia não lida com a ontologia. Então a discussão do Sowell, de saída, ela é equivocada. Né? Quer dizer, a primeira então discussão, o ser humano é limitado em sua capacidade comportamental, né? Ele não é capaz de se aperfeiçoar. E a segunda concepção é que o homem é um ser aperfeiçoável. Aí é que entra esse aperfeiçoamento, o núcleo da discussão aqui, esse aperfeiçoamento, ou poderia ser visto como uma evolução da alma. Essa evolução é um caminho que a pessoa faz sozinho, com a sua vida, ou o Estado pode ajudar a alma a evoluir? Né? Bem, então, o que ele está colocando é que a esquerda e o mercado, portanto, a direita, amam a visão irrestrita, que é aquela que entende o homem como um ser infinitamente aperfeiçoável. Daí o seu halo otimista. Né? Ora, se esse homem é infinitamente aperfeiçoável, a esquerda e a direita, quando entendem isso dessa forma, elas não estão entendendo que o homem tem livre-arbítrio. Elas estão entendendo que esse homem pode ser estimulado via externo, via empresa de marketing, via política, via cultura, via qualquer coisa, a fazer por estímulo e através de estímulos o seu autoaperfeiçoamento. É, digamos, um darwinismo social, falando de outra forma. Né? Então, voltando ao Pondé, o conflito entre essas duas visões desenha, em traços largos, duas concepções de ser humano, sendo que a pessimista é ruim para os negócios. A democracia, por sua vez, na condição de mito político fundacional da era moderna ocidental, também vê com maus olhos a visão restrita por ser demasiadamente contida. Não arrebanhamos muitos votos falando mal dos seres humanos, né? Seria o homem capaz de toda a autonomia que a forma mítica de democracia supõe? Por outro lado, a visão restrita autorizaria governos de maior tutela do ser humano, logo menos democráticos? Não seria por essa razão que todo discurso sobre a democracia carrega nos tons de um cidadão autônomo aperfeiçoável pela própria democracia? E aqui chegamos à antropologia do marketing. Esse é o ponto fundamental, percebe? Quer dizer, uma coisa é a teoria de Darwin. A natureza evolui sozinha, sem Deus, digamos assim. Outra coisa é os mecanismos, as áreas econômicas e políticas terem pegado a teoria de Darwin e transformado ou transposto essa teoria para o plano da política e da economia. Então, se a natureza vai fazer o papel, digamos, de fazer o homem evoluir, né? O que é essa evolução? Ele era girino primeiro, depois ele vira macaco, depois ele vira ser humano. E se ele vai continuar evoluindo, ele vai virar o quê? Anjo? Sei lá. Não é? Alguma coisa assim. Isso é Darwin. O que é o darwinismo social? Veja o que o século XVIII e XIX falou. É preciso reconstruir o homem. Esse homem que aí existe tem que deixar de existir. Você fala, não, mas eles estão falando metaforicamente. Não estão, não. Não estão, não. Eles têm um projeto claro nos movimentos revolucionários, na maçonaria, no iluminismo, né, de reconstrução ontológica do ser humano. E esse discurso passa para a política. Então, o que vai acontecer?
Aquele indivíduo que era autônomo, porque ele é criado por Deus, ele não foi criado por um político qualquer, é subtraído dele a alma, né, por consenso, por cientificismo e outros mecanismos. E, uma vez que o homem não tem alma, ele é um autômato. Ele é um corpo. É reduzido ao corpo, só corpo. A questão é, uma vez que ele não tem alma, porque a alma é que é a dona do corpo, o Estado passa a dizer que ele é o dono do corpo do homem. E depois as empresas, não é? Veja as grandes discussões da bioética. Ou as empresas agora que estão negociando partes do corpo humano. Você pode negociar um coração, você pode negociar uma cabeça, você pode negociar uma perna. Estão cobertos pela lei. Então daqui a pouco eles podem negociar todo o corpo. Porque o homem foi reduzido ao corpo, ele não tem alma mais, né? E é dentro desse contexto gravíssimo, tenebroso, que a democracia, ou aquilo que se chama de democracia, na sua perversão conceitual, vai arrastando de um modo silencioso a morte do ser humano. E ao mesmo tempo em que essa morte é anunciada, o controle do corpo é transferido para as empresas. Um filme ainda do cinema mudo, que é Metrópolis, já falava sobre o problema da tecnociência e da ontologia, né? É preciso voltar a ver Metrópolis. Bom, terminando aqui o artigo do Pondé. Não é por mero acaso que a categoria de consumidor cada vez mais se aproxima de cidadão, principalmente depois da sociedade em rede. Se você quer ganhar a simpatia do consumidor cidadão, você deve agradar a ele. Ainda em 1974, no ensaio primoroso Contemplação Carinhosa da Angústia, a escritora portuguesa Agostina Bessa Luiz anunciava com tristeza que vivíamos numa era em que todo mundo queria agradar a todo mundo. O padre, o metafísico, o médico, o professor, os pais. Se você quer ganhar votos e vender produtos, fale bem das pessoas, de suas capacidades e de seu futuro de sucesso infinito. Diga que ele pode tudo, que nós poderemos sempre. Enfim, o otimista Jean-Jacques Rousseau é o patrono do marketing. Veja que aquilo que o Iluminismo inaugura, e a Revolução Francesa também, foi, através de uma sequência de desdobramentos, criando uma sociedade acéfala, sem alma, que é tratada pelos mecanismos governamentais e desenvolveu um modus de comportamento interno em que as pessoas não querem mais apresentar nenhum tipo de responsabilidade social. Elas só querem ser agradadas. Elas só querem ouvir coisas que lhes façam bem. Então essa teoria desse misticismo barato da nova era, não é? Que domina o mundo desde a Revolução Francesa, isso vai acabar com as relações sociais e com as suas relações privadas. Porque é impossível viver agradando todo mundo ou pensando em agradar todo mundo. É impossível lidar com seres humanos
que não sejam capazes de suportar as suas idiosincrasias, de admitir que tem virtudes e que tem defeitos, e que tem responsabilidade social, no sentido de se autoeducar. É uma sociedade de gente fraca, sobretudo porque ela deixou-se reduzir a uma visão autoritária de que ela é somente corpo. E em sendo só corpo, e um corpo que tem dono, e o dono não é o próprio espírito, e sim o governo, o indivíduo vai fazer o que o governo quiser. E apesar disso, ele acha que é livre e que está vivendo numa democracia. É uma tragédia, é uma sequência de tragédias, de dramas profundos e sérios, e que exigem de nós uma reflexão e um entendimento. O plano político no mundo inteiro tornou-se um caso de polícia há muito tempo. Bem, agora passemos ao outro artigo do Pondé, que foi publicado igualmente na Folha de São Paulo, dia 13 de dezembro de 2020. O título do artigo é Estudantes são como chimpanzés que ficam no centro de um zoológico. Na mesma medida em que muitas teorias pedagógicas modernas falam que a escola e a universidade devem ter o aluno como centro e não o professor, como se uma coisa excluísse a outra, essa posição, na verdade, coloca o estudante como um chimpanzé que fica no centro de um zoológico. E essa é uma das experiências mais difíceis de serem vistas. O que o Pondé está colocando aqui é o seguinte: essa teoria pedagógica fala assim, o aluno que é importante, não o professor. Ué, quem ensina o aluno? É uma teoria construtivista, né, liberaloide, que fala que o saber é autoconstruído. Claro que o saber não é autoconstruído. O saber precisa de ser transmitido dentro de uma cadeia de sucessão, que tem ordem, comando e hierarquia. Né? Isso não significa que o professor tem o direito de ser um tirano dentro de sala de aula. Tampouco pode indicar que o indivíduo pode aprender coisas extremamente complexas a partir dele próprio. Tire todas as escolas do mundo e todos os professores e vamos ver se o indivíduo vai conseguir desenvolver teoria de mecânica quântica, por exemplo, sozinho. Se ele vai aprender a operar sozinho. Se ele vai aprender a construir edifícios sozinho, fazer cálculos estruturais de pontes sozinho. Bastaria uma análise mínima para entender o absurdo do que está sendo proposto. Então o professor é um coadjuvante e o aluno chega ali e vai fazer o que quiser. Essa é a teoria pedagógica moderna, né? Quando ela fala que o aluno é o centro. O aluno é o centro de nada. Né? O centro de uma escola, enquanto elemento de transmissão de conhecimento, é o professor. Não é o aluno. Né? Assim como o centro de uma casa, de manutenção de uma casa e de autoridade é o pai e a mãe, não é o filho. Essa inversão dos papéis sociais é uma das maiores tragédias que tem acontecido. Né? Então, o aluno tem que ser respeitado. E o professor também. Cada qual tem o seu papel. O aluno está ali para aprender. E o professor para ensinar. Né? Mas, pode parecer que o aluno, nesse aspecto, terá autonomia. Não terá, não.
Não terá nenhuma dentro dessa pedagogia moderna. Continuando, precisamos prestar mais atenção no fato de o marketing, pouco a pouco, se transformar na ciência primeira, como Aristóteles falava da ontologia, a ciência do ser. O que isso quer dizer? Depois volta ao chimpanzé, como centro do zoológico, como analogia do aluno na escola. Dizer que o marketing se transforma na ciência primeira é constatar que suas narrativas determinam todo o resto do pensamento e da ação. Por consequência, influenciam na maneira como vemos o mundo, o que devemos fazer nele e o que valoramos nele. Então veja no que se transformou o mundo depois da Revolução Francesa. Antigamente, e não muito antigamente, quem educava a pessoa era a família. Era a família que nos dava a maneira como a gente vê o mundo, como é que nós devemos nos comportar no mundo. Os valores a gente aprendia dentro da família. Uma vez que a família foi destruída, entra o marketing e diz que você vai aprender isso tudo na sociedade. Então para que serve seu pai e sua mãe? Nada. Para que serve o seu tio, o seu avô? Também nada, não serve para nada. A família não serve para nada, na visão desse marketing revolucionário, iluminista, maçônico, né? Então, a partir do momento que eles destroem o núcleo sustentador do mundo e das cidades e dos seres, que é a família, não é? Alguém vai ocupar esse papel, porque ele vai ficar vago. Novamente, é o Estado. Como grande pai, né? O grande interventor, que vai ser o pai e que vai transferir e orientar a criança no sentido de quais são os valores e as virtudes que ela vai desenvolver socialmente. Isso é a concepção absoluta de um Estado totalitário, né? Bem, voltando. Então, tomar o marketing como ciência primeira é ver os alunos como um produto, fingindo que os enxergamos como um valor em si. O estudante deve ser formado apenas para as demandas do mercado, mesmo que empacotemos esse discurso com termos como integração socioemocional. O grande truque é dizer que queremos atender a esses jovens que precisam escolher o que querem da vida. Essa máxima é uma mentira, pelo menos em dois níveis distintos, mas relacionados entre si. No primeiro, os jovens pouco sabem o que querem, mas devem escolher a sua profissão quando ainda não conhecem quase nada. O mito da informação em crescimento como índice de autonomia é uma das falácias que compõem a grande farsa do progresso moral da humanidade moderna. Não há progresso moral nenhum. Pondé está absolutamente correto nisso aqui, né? O sistema já é maligno o suficiente para colocar a pessoa, a criança, o adolescente, vai seguindo todos os cursos escolares naturais. Chega um momento quando ele vai entrar para o terceiro grau, para a universidade, numa idade muito tenra, essa pessoa é obrigada a escolher a profissão que, teoricamente, vai dirigir a sua vida inteira. Quando ele escolhe a profissão, está naquele momento pré-vestibular, você está querendo dizer para o jovem que ele já escolheu o que ele quer da vida. Isso é mentiroso mesmo. Quantas pessoas entram nas faculdades e abandonam, não são felizes.
Então, o fato de você ir para uma universidade não significa, de modo algum, que você vai ser feliz. Ou que a sua felicidade está em ter um diploma. Ou então uma profissão. Porque as universidades vão cada dia mais ajustando as profissões às demandas de mercado, né? Então as escolas hoje existem para formar mão de obra para o mercado. Bem, então esse é um primeiro ponto. O indivíduo está entrando dentro de uma faculdade para se preparar para quê? Para exercer sua profissão? Não, para suprir demanda de mercado. Um outro ponto, muito sério. Nós ouvimos já várias vezes as pessoas dizer, mas hoje em dia está muito mais fácil viver porque você abre o computador, tem toda a informação do mundo. Informação não é conhecimento. E o fato de você ter disponibilizado trilhões de dados não significa absolutamente nada. Nada. Porque dá a impressão que a quantidade de informação disponibilizada nas redes, ou disponível, necessariamente conduz a uma humanidade mais consciente de si. Claro que não. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Porque se tivesse, o Brasil é o país que mais tem acesso à internet no mundo. Tem um grau de utilização de mídias sociais fabuloso. O Brasil, de forma geral, está em regresso moral. O Brasil é o 10º país mais violento do mundo. As pessoas estão profundamente desequilibradas e deseducadas. Aonde nós podemos dizer que há progresso moral no Brasil por conta do acesso a mídias sociais? Quer dizer, essa equação é uma falácia. É a chamada falácia da causa falsa. Ou seja, se você for para a escola, necessariamente você se tornará um indivíduo melhor, moralmente falando. Não, uma coisa não tem relação com a outra. É a falácia da causa falsa. E esse discurso mentiroso, que é o discurso do progresso moral, novamente, então quem vai... Olha os movimentos revolucionários trazendo esse plano da educação para dentro do discurso político. Quem vai fazer a humanidade progredir, no caso aqui é uma empresa. Você tem uma empresa de tecnologia, essa empresa de tecnologia disponibiliza informação, você quando lê um jornal ou uma mídia social, um Facebook, ou sei lá o que, você progride moralmente. Claro que não, isso é marketing puro. E do mais tacanha e rastaquera. Mentiroso mesmo. Né? Continuando. Alimentar os jovens com opiniões políticas e causas culturais só serve para esconder a dificuldade que eles têm de assumir qualquer compromisso concreto. E isso vem acontecendo cada vez mais. Dizer que tudo é fluido é mentir sobre o peso que identidades implicam na sociedade. Não existe gênero fluido. Assim como o mundo líquido é patogênico, isso é papo furado, mas que combina bem com a mentira, segundo a qual tudo muda o tempo todo. Hoje você quer o desodorante A e amanhã deseja a marca B. Né? Então, quando esses movimentos revolucionários foram destruindo a família e dizendo que tudo é relativo, que o mundo flui, né? Que as pessoas não têm problemas, que as pessoas só podem ser vistas no seu lado positivo, que o mundo é líquido, isso são os filósofos da esquerda europeia. Né? A sociedade fluida. Que sociedade fluida é essa? O que significa isso?
Até as palavras que são usadas é um assinte, né? Bem, o Pondé continua dizendo que o segundo nível da mentira é mais complexo. É o discurso da eterna mudança de tudo. É picareta. Ninguém consegue lidar com um mundo em mudança constante. E nem lembre de Heráclito o pré-socrático, o carinha que falava que tudo é devir. Voltemos à realidade. Mudança contínua gera psicose. Por que ninguém diz isso com todas as letras? Porque é o marketing quem narra a vida como mudança contínua. E hoje ninguém ousa questionar as máximas do marketing como narrativa da história. Quem não mudar, morre. Isso gera mercado para os consultores, palestrantes, coaches, aplicativos diversos e o diabo a quatro. Sendo atualmente o marketing a ciência primeira, ele devora também a escola. Basta ver o vocabulário que prega o desapego, outra palavra que está na moda, em relação à velha educação. Na verdade, as escolas estão passando por uma mercantilização agressiva. O filósofo Theodor Adorno, na sua obra Mínima Moralia, escrito nos anos 1940, quando exilado nos Estados Unidos, já indicava esse processo. Quando, na dedicatória da abertura do livro, ele se refere à vida como sendo algo visto somente como realidade privada, que é arrastada como um apêndice sem substância qualquer e pela lógica produtiva, Adorno faz um diagnóstico do que ele mesmo chama de vida degradada. E a degradação só piorou de lá para cá. Quando as escolas e as universidades se aliam ao mercado para saber o que os alunos querem, travestindo-os de consumidores que escolhem marcas de profissões de sucesso, elas buscam aplicar nesses jovens uma educação que é apenas um treinamento para as funções que, no momento, são demandadas pelo mercado. As instituições de ensino perderam toda a sua autonomia em relação à formação. São espécie de oficinas profissionais que fingem ser uma plataforma de diversão semelhante a uma Netflix. O mundo é uma prisão a céu aberto para quem não deseja ser um empreendedor de si mesmo. Pois bem, voltando ao início deste texto, os alunos são como chimpanzés no centro de um zoológico. A diferença é que as escolas preparam para esses jovens uma jaula bem mais colorida e divertida. E aqui termina esse artigo do Pondé, muito bem escrito, não é? E que de fato aponta a tragédia educacional que virou o mundo inteiro. No Brasil, não falo do caso do brasileiro, porque o Brasil sequer tem qualquer coisa minimamente próximo do que se possa falar de educação, né? E esse discurso de mercantilização, de marketing, é adotado pela esquerda brasileira há muito tempo, e a falsa direita, então, não tem nem o que falar sobre ela. De tão sério que é o desgoverno desse indivíduo que ocupa a presidência da República e dos ministros e secretários de governo dele. Ora, a escola, as universidades são centros de formação. E como centros de formação, eles não podem estar submetidos ao marketing. O conhecimento é uma coisa muito sólida. É claro que quando você é especialista numa determinada área, você acompanha, evidentemente, as discussões da sua área. Agora, daí a transformar
esse estar atualizado por necessidade de trabalho da sua própria profissão não significa que o processo de formação daquele indivíduo possa prescindir de substância. Dois mais 2 é 4. 2 mais 2 não vai ser 10 nunca. Né? A língua é a língua. Ah, mas e o sujeito fala errado, ele tem que ser incorporado. Não, ele tem que ser corrigido. A língua portuguesa não pode ser destruída ou defraudada porque você tem um indivíduo ignorante, no sentido de não instruído, porque o governo levou escola. Então, como o indivíduo fala errado, para ele ser incluído socialmente, nós vamos ter que dar machadada na gramática e na ortografia para acolher quem fala mal? Não, quem fala mal tem que ser educado para falar bem. É o inverso. Então, nesta ideia, é por isso Teodoro Adorno, né? É a lógica produtiva. É uma vida degradada. Então, num mundo degradado, você degrada todo mundo, destrói tudo, esculhamba com tudo, porque existe o pressuposto de que há uns poucos degradados, portanto todo mundo tem que se degradar. Existem poucos ladrões, portanto todo mundo tem que roubar. Né? Existem alguns poucos assassinos, portanto todo mundo tem que ficar assassino. Não. Quer dizer, você pega aquilo que é transitório e aquilo que é o pior. E em termos quantitativos, o que é o menor em termos proporcional, e transforma aquilo ali num dado de verdade. O mundo não é transitório. As relações não são transitórias. A nossa vida não é transitória. Uma coisa é entender que ela é impermanente, aqui no conceito do budismo, né? E você não ter apego a essa impermanência. Mas isso é uma visão muito elaborada da realidade. Outra coisa é você falar para o indivíduo que ele pode comprar um tênis de R$1.000, daqui a um mês ele pode estar insatisfeito por ter gastado R$1.000 e comprar mais outro de 1.000, e daqui a 15 dias ele jogar aquele 1.000 fora e depois ele comprar um de 5.000, e depois ele está insatisfeito com um de 5.000 e comprar um de 20 e vai por aí afora. É uma identidade líquida? É um consumismo líquido? Que gênero fluido é esse? Então isso é uma mentira complexa e que está levando o mundo à loucura. Quer dizer, você pode consumir uma coisa e no momento seguinte que você consumiu, você também tem o direito de estar profundamente insatisfeito com o que você acabou de comprar. Então, se você tem uma mulher bonita, você também está insatisfeito com a sua mulher. Se você tem um pai um pouco mais severo, você também tem direito de estar insatisfeito com seu pai. Se você tem um filho com dificuldade, você não quer lidar com a dificuldade do seu filho, você manda ele para um psiquiatra. As pessoas não querem ter compromisso com nada, e nem com elas mesmas. Isso é o produto de um marketing tenebroso, de uma mentalidade revolucionária que começou a ser construída no Ocidente a partir do século XVII, século XVIII. E nem existia esquerda naquela época. Os movimentos revolucionários são os criadores da direita e da esquerda autoritária e atrabilhada que existem no mundo. Então, mesmo que a gente tire do plano político a direita e a esquerda falsárias, enquanto não tirar esse pensamento revolucionário, o Ocidente vai continuar indo para o buraco. Então é preciso entender de onde de fato vem a origem do chumbo que nos está sendo dado diariamente. E quando nós recuamos no tempo, sim, o século XVII e século XVIII representam uma grande clivagem epistemológica. Eu já nem sei quantos programas, quantas aulas eu tenho feito sobre isso. Porque aquele é um ponto nodal de transformação social mesmo, transformação do pensamento, do sentimento, do comportamento da sociedade. Ali já existe um projeto de redesenho do mundo.
Não é a nova ordem mundial que criou agora, não. Esse negócio tem 300 anos pelo menos de projeto sendo executado. Né? Bem, então é isso. A história é aquilo que ela é. Ela não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. E nós precisamos de lidar com a realidade. Seja ela agradável ou desagradável. Né? Nós precisamos de pensar sobre o mundo. E nós precisamos de manter a nossa autonomia enquanto indivíduos. Porque embora o marketing político diga que nós não somos seres humanos, sim, nós somos seres humanos. E é preciso voltar a acreditar nisso e investir na própria humanidade do ser humano. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.